Antes de tudo, deixa eu só passar todos os jogos aqui da Copa do Brasil, quem ficou, quem passou, quem se classificou, quem caiu. Olho na tela com tudo o que aconteceu na Copa do Brasil neste meio de semana. Tivemos Vasco e Operário nos pênaltis. Que o Vasco jogo, avançou. que essa jogo. cobrança de pênalti foi fogo na jaca. Que jogo, rapaz. Tivemos Atlético Paranaense 1 contra o Brusque. O Atlético Paranaense avançou também, sem muito brilho. O Grêmio foi eliminado pelo CSA, muita reclamação da arbitragem, mas o Grêmio também, né, não fez tanto. E o Candansan, que foi o árbitro, foi afastado mais uma vez. Mas realmente a anulação do gol foi Ele absurdo. já pediu música no Fantástico, de tantas vezes que ele foi afastado porque apitou mal o É o Candansan. mais jovem e pior árbitro do quadro da não é CBF. incrível, né? Que coisa Aí horrorosa. tivemos Náutico 1, São Paulo 2, o São Paulo Bela avançou. atuação do São Paulo. Foi uma vitória, uma classificação tranquila. Aí assim, hein? Aí começa a zebrada. Fortaleza foi eliminado pelo Retrô nos pênaltis, Vojvoda vaiado. E lembre-se que eu falei aqui do Retrô. Falou mesmo. Mas no Retrô, se não me posso estar errado, o Retrô Decidiu já de- eliminou o Fortaleza ano passado. E decidiu o título esse ano com o Sport e foi prejudicado pela arbitragem, só por isso não foi campeão pernambucano. Teve isso também, exatamente. Retrô é um projeto interessante, né, Direito. que acontece lá no Nordeste. O Aparecidense fez 1-0 com o Fluminense, mas depois tomou 4, o Fluminense avança também. Corinthians passou pelo Novo Horizontino 1-0 também, sem grandes problemas, com um golaço do Yuri Alberto no final. O Bahia do Ceni, 4-0 no Paysandu. E vocês viram o que o Ceni falou depois, né? Não vi. Espanholização. Falou sobre isso. Ah. Depois falou assim, não dá pra competir com o Palmeiras e Flamengo. Por enquanto é isso aqui, estamos Ainda crescendo. citou o Tirone. E ainda quase me citou. Tivemos Galo 4, Maringá 0. Finalmente uma vitória boa do Galo, né? Se preparando para enfrentar o Corinthians sábado. E tivemos Flamengo 4, Botafogo da Paraíba 2, sem sequelas, né? Poupou jogadores, fez 4-2 e preparando pro jogo contra Mas o não Palmeiras. podia tomar 2 gols do Botafogo da Paraíba, o não, time tá? era reserva. Sim, também, não quero mentira. saber. É o Flamengo. Maracanã 0, Internacional 3, foi a manchete do Trajano, a quantidade de pênalti que se perdeu nesse jogo, 3 uma pênaltis. loucura. 3 pênaltis perdidos, 3-0. 2 defesas de Raí. Isso. O Inter passou, o Cruzeiro também passou sem susto sobre o Vila Nova, 3-0. O Palmeiras, do Estevão, fez 3-0 no Ceará e vai ser assunto sim, o pênalti, se foi, se não foi. Pênalti claríssimo, pisão no pé do Estevão, só o Mauro e você não viram. Tivemos o Botafogo perdendo para o Maracanã. Pro Capital, por 1-0, mas com um golaço do Rodriguinho. Mas o Botafogo tá dos classificado. vários Rodriguinhos que atuam no futebol brasileiro, né? O Bragantino, aliás, o CRB... O que houve aí, o Bragantino? O Bragantino tinha dali 6-0? 6-0 no Mas o Criciúma. que houve? 6-0 no Criciúma. Bragantino Eu falei, engrenou. É. Bragantino tá fazendo Bragantino uma fez bela boa campanha esse ano. bela campanha. E o Santos do Neymar, eliminado nos pênaltis pelo CRB. Tá aí, então... Matheus Albino e Frazão. Isso. E Brazão. Brazão. Que belos goleiros Tá que aí, vimos ontem. então, passando a limpo os jogos da Copa do Brasil. Vamos começar a brincadeira aqui falando, claro, da eliminação do Santos, que aconteceu ontem à noite. O Neymar entrou no segundo tempo, aos 20 minutos mais ou menos, entrou. E, justiça seja feita, pegou 3 vezes na bola, deixou 3 vezes com o Santos com chance de fazer gol. O jogo mudou, o Santos melhorou muito Porém, com a entrada dele. teve uma bola no meio de campo que ele tentou driblar, Perdeu e e deu deu contra-ataque. origem quase a um gol do time adversário. Era Vamos botar exatamente. também na conta Herói certa. e vilão, é isso mesmo. E Correu aí? o risco da Pois vilania. é. Então, Trajano, começa por você. Bom dia agora, oficialmente. Eu Depois de bom dia meia hora. várias vezes, porque vai pra internet, vai pra Depois de televisão. meia hora, bom dia oficial. Agora Sempre bom ouvi-lo, decano. Não. Eu acho que a prepotência do Neymar, não, eu faço a diferença. Que diferença? Foi para os pênaltis e o time foi eliminado. Faria a diferença se ele, nesses 20 e poucos minutos que jogou, tivesse feito o gol da vitória, passado o Santos adiante. Não. Jogou direitinho, jogou bem. Poxa, chovendo, o adversário cansado, time da Série B. Claro, deu um brilhareco ali, mas tem que botar na conta também esse quase gol de herói a vilão. Mas aí eu te pergunto, Zé, o que vale mais? Um time seu estar entre os 4 primeiros da Série B ou estar entre os 2 últimos da Série A? Não. O Santos é uma campanha vergonhosa. Gasta esse dinheiro todo. Não sei se gasta, porque eu acho que a relação dele com o Santos, eu não sei como é que funciona. Tem o podcast aí contando os milhões que ele recebe por mês, que vai receber. Aí fica...
Curiosamente, fica a expectativa se ele vai renovar o contrato. Mas fica um negócio... Aí agora consta que ele não vai renovar, porque havia uma expectativa, não sei se dele ou do pai dele, do Santos ganhar a Copa do Brasil. Que daria um bom dinheiro, um retorno financeiro, e seria um título. Mas foi eliminado. Está em penúltimo no Brasileiro. Mas certamente com esses 20 minutos, os fãs do Neymar já o escalaram na seleção brasileira do nosso italiano que chega. Ele falou, o Neymar, no final do jogo, sobre vai renovar, não vai renovar. Primeiro que ele não estava ouvindo. Não, primeiro que 2 vezes não ouviu. Achei meio estranho não ouvir. Tudo bem, barulho do estádio, festa, adversário e tal. Estamos xingando ele. E aí, na terceira vez, ele respondeu. Temos essa frase do Neymar. Você tem um contrato válido até dia 30 de junho. Você vai renovar com o Santos? Pretende renovar com o Santos? Não sei ainda. Não sei. Como você sentiu nesse retorno também? Sentiu bem dentro de campo? A tendência é que os próximos jogos com você em campo também, você acha que o time consegue sair dessa situação? Cara, eu sei que comigo dentro de campo as coisas são diferentes. Você viu que em 20, 25 minutos eu posso fazer a diferença. E é isso, eu sei que eu posso ajudar meus companheiros. Primeiro jogo que eu voltei, depois de um longo tempo. Mas acho que isso tudo não pode depender só de mim. Acho que todo mundo sabe da situação que a gente está e a gente precisa de todos os jogadores para essa situação. Tá aí, Juca. Só um minutinho, tem um próximo jogo contra o Vitória agora. Isso mesmo. Já li que o Santos vai avaliar se ele tem condições de jogar. Provavelmente Tem não isso tem. também. Tem isso também. Gramado pesado, 20 minutos. Futebol tá redonda, voltando. né? Tem 2 traves. Eu olho pro Santos, vejo aquela camisa com 7 quilos aqui anunciado. Mais a Havan, que já derrubou outros times, e fico muito preocupado com o futuro do Santos. Muito preocupado. Agora, eu reconheço, ele jogou 25 minutos brilhantes do ponto de vista da possibilidade do Santos fazer gol. Você não achou ele mais gordinho, ele mais redondinho, assim? Acho que ele perna mais grossa? Está mais forte. Está mais forte, não está? Está mais forte. Né? Mas, claramente, o Mandorinha sozinha não faz verão. Não é a solução para o Santos. E o Santos não podia ser eliminado nessa fase. Né? Prejudica todos os projetos. Agora, só falta o jornal Marca, da Espanha, famoso, né, pelas suas especulações, dizer que o Real Madrid, agora que o Ancelotti saiu, está cogitando contratá-lo. E é por isso que está incerto ainda no Santos. Eu vejo com muita preocupação a situação do Santos, com muita preocupação. Não vejo saída para o Santos nesse momento, porque não acredito que ele vai ser o jogador que jogue todos os jogos do Santos. No máximo, talvez ele tenha justificado a convocação na segunda-feira que vem. Não joga contra o Vitória, não corre risco de se machucar e está na lista na segunda-feira. Na minha avaliação, será um escândalo e a demonstração de que o Ancelotti veio com limites, não com absoluta liberdade. Porque convocá-lo nesse momento para jogar no Equador, contra o Equador, que está na frente do Brasil, Realmente. é o desperdício de uma vaga entre os 23. Ô, Arnaldo, vou para você. Nos minutos que ele teve em campo, como a gente conversou aqui, o Neymar foi bem, né? 3 primeiras bolas, 3 chances de gol do Santos e tudo mais. Aí a pergunta... aí no final ele fala, vai renovar? Não sei. É ruim com ele, mas talvez seja pior sem ele, para o Santos e para ele, enfim. A questão é que até agora a gente não sabe o que o Santos quer com o Neymar dentro e fora de campo, né? Tá muito obscura essa relação. O contrato prevê, esse atual contrato, mais 3 partidas. Essa contra o Vitória, se ele jogar. Um jogo com mando do Santos contra o Botafogo, antes da data FIFA. E um jogo depois da data FIFA contra o Fortaleza. São esses 3 jogos que ele tem para fazer pelo Santos com esse contrato atual. E um amistoso. No meio disso tudo, e o amistoso do Danilo Lavieri contra o Red Bull Leipzig. Esse é o Lavieri que fez esse acordo para o jogo. Eu e o Lavieri estaremos nesse jogo para acompanhar o amistoso da família Neymar com o Red Bull Leipzig. Olha, tem o jogo nesse meio tempo. Mas aí, nesse meio tempo também, tem o que o Juca falou, a convocação da seleção. E aí eu acho que talvez essa pergunta... Parece descabida a convocação do Neymar, mas nem tanto. Para um técnico novo,
menos ainda. Para um técnico que vem da Europa, menos ainda. Para um técnico que conhece mais ou menos o futebol brasileiro, conhece os jogadores brasileiros que atuam na Europa, eu acho esperada até a convocação do Neymar, sinceramente. Se ele não tivesse voltado aos campos, eu acharia absurdo. Ele já foi convocado sem jogar. Agora ele está começando a jogar de novo, né? Esse jogo, aliás, com o Botafogo, é que assim, a gente tem a convocação, todo mundo faz isso hoje em dia, né? Tem que convocar com antecedência, mas além do Vitória tem o amistoso Danilo Lavieri e o jogo do Botafogo, para o Neymar vai entrar minimamente em ritmo antes de ser convocado. A minha expectativa é que ele seja convocado, talvez por esses 25 minutos aí que a gente viu. Em relação ao Santos, na temporada, independentemente da renovação ou não do Neymar, eu imagino que ele vá renovar pelo que o Santos já contratou de entorno, pelo que o Santos já alinhavou de contrato e tudo mais, e pela Copa do Mundo batendo na porta aí. O Santos só tem uma competição agora, né? Não estava em competição internacional alguma, e agora só tem o Brasileirão. Com o elenco que ele montou, foi um quarto que mais investiu no futebol brasileiro. O mínimo é permanecer na primeira divisão, né? Não é possível com esses jogadores, mais o Neymar. E aí tá, esse discurso da andorinha, do pássaro que não faz nada sozinho, ele não tá sozinho. O Santos montou um time caríssimo, gente. Né? Contratou jogador do Benfica, do Chelsea, do Porto. Então, o Neymar não está sozinho. O Santos não tem jogadores horríveis como pode parecer, né? Não tem. Até agora não teve. Um time está fazendo uma experiência com um técnico novato na função de técnico solo. O Santos está arriscando. Mas não é por falta de jogador, não, que está nessa posição, viu? Não tem desculpa. Porque investiu um dinheiro que a gente não sabe de onde veio, se veio da família Neymar, para montar um time, se não para ser campeão, para disputar coisas mais importantes do que a lanterna do Campeonato Brasileiro até agora. E até o momento, de fato, a gente não viu time do Santos com ou sem Neymar, desde o começo da temporada. Kleber Xavier não ganhou nenhuma até agora. Aliás, fez